Graças e paz. Todo mundo crente. Eu gosto de pregar, vim para o culto de manhã, porque o povo toma café na igreja, fica cheio da cafeína. Depois da cafeína vem o Espírito Santo, né? Porque se a pessoa não tiver cafeína, ela não tem força para buscar, né? Se não buscar, não recebe. Que honra estar aqui com vocês nessa conferência maravilhosa. Já tem aí uns anos, não sei se 1 ou 2 anos, que o bispo Eduardo tinha me esquecido. Mas Deus deu graça, né? Ele pareceu o copeiro de José, mas Deus fez lembrar, e 2 anos depois nós estamos aqui, né? Obrigado, Eduardo, Deuseni, toda a família, os pastores dessa casa, toda a liderança. Está aqui também o pastor Cláudio, que honra, hein? Quantos anos, hein? Que bênção. Glória a Deus, essa turma abençoada. Deu um livro ali. Eita, o crente agora, velho. Agora eu me converto. Ali minha ovelhinha, Jorge. Ele é russo. Se vocês nunca conheceram um russo, está aqui um russo da Ceilândia. Depois, se vocês quiserem conversar em russo com eles, ler a Bíblia, ele vai orar por vocês aí em russo. Uma benção. Estamos felizes pelo que Deus tem feito, né, Eduardo? Você tá bonito nos vídeos, hein, cara? Gente, já esse WhatsApp seu aí vai bombar. Record, Globo, todo mundo atrás aí, hein? Não vai dar lugar, hein, cara? Não, você é da casa. Todo mundo crente? Que bênção, hein, gente? Você já orou por essa pessoa que está ao seu lado? Segura a mão dela aí. Fala, eu vou orar por você. Diga para ela assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pode orar por ela. Jesus, há coisas profundas que só o Senhor conhece. Senhor, que sonda os corações. Intervém hoje na história, Deus amado, de cada um que está aqui. Eu sei que o Senhor é a melhor notícia que já recebemos na nossa vida. Mas essa manhã, juntamente com a Tua presença, o Senhor pode trazer ótimas notícias do céu, Deus, para a vida de cada um, Deus. Que os olhos se abram, que o entendimento seja aberto, que o Senhor troque todo sentimento que está concorrendo com a fé no coração dos Teus filhos. As preocupações sejam agora trocadas por fé, por visões do céu, Senhor. Que haja cura agora, libera a cura agora sobre todo e qualquer tipo de enfermidade. Cura na alma, Senhor amado. Que haja uma libertação, Deus, enquanto estamos aqui aos Teus pés. Que o Senhor intervenha na casa de cada um, na família, nos filhos, aonde eles estiverem agora, Deus. Que o Senhor quebre os encantamentos, as seduções do pecado, de Satanás. Que o Senhor livre das amizades, das influências erradas. Que o Senhor, Deus amado, traga lucidez, sobriedade, àqueles que estão embriagados pelo seu egoísmo, pelo orgulho, e não conseguem discernir mais nada. Deus amado, traz lucidez agora, quebra os encantamentos agora, em nome de Jesus. Haja libertação, Pai, haja arrependimento nos corações. Deus, nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Ministra o nosso coração aquilo que o Senhor tem para esse dia, Deus, na nossa vida. Nós nos abrimos, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.
Amém. Está feito. Glória a Deus. Não escolhemos processos. Diga, não escolhemos processos. Mais forte para você aprender isso. Não escolhemos processos. Eles são escolhidos por Deus de acordo com a missão que Deus destinou a você. Você e eu não temos poder, autoridade para escolher os processos que iremos passar. Esses processos são escolhidos por Deus de acordo com a missão, o propósito que Ele entregou a cada um de nós. Essa é uma verdade libertadora. Primeiro, porque você vai parar de se achar o patinho feio de Jeová. Você não vai mais se achar esquecido por Deus. Você não vai pensar que você vê esse mundo para sofrer, que Deus está magoado com você e que Ele está pesando a mão sobre você. Isso é libertador. Segundo, você vai entender que as pessoas, por mais que elas queiram, por mais que elas sejam malvadas, terríveis, elas não são capazes de determinar os processos na sua vida. Então não são elas que escolhem. Terceiro, você vai entender que o diabo, o tentador, é apenas um instrumento de Deus para aperfeiçoar a sua vida durante o processo. Então você não está na mão das pessoas, não está nas mãos ou nas garras ou nas patas de Satanás, você não está esquecido por Deus, simplesmente Deus está te conduzindo, te acompanhando por um processo para que você seja aperfeiçoado para o seu destino profético. Era isso que eu queria falar. Vamos levantar e vamos orar e vamos para casa. Vocês entenderam tudo? Sim ou não? Muito bom. Então o que eu falar aqui a mais é só um plus. Deu para entender, Cláudio? Você não está na mão das pessoas, você não está nas mãos do diabo, você não é esquecido por Deus, Dudu. Ele está contigo. Agora a gente não pode escolher os processos. Deus, não dá para ir por aqui? Não dá. Como também nós não vamos mandar naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas olha, a boa notícia é que o processo tem início e tem fim. Quem determina o tempo que durará esse processo é você. O controle do tempo do processo está em suas mãos, acredite. Faz sentido isso? Então, o cronômetro começou a rodar. Deus deu start. E Ele pegou o cronômetro, entregou para você, bispo. E disse: está aqui. Você decide quanto tempo você vai ficar nesse processo. Muita responsabilidade, não é? Mas é o único controle que nós temos na nossa vida, é esse, de determinar quanto tempo vamos permanecer nesse processo. É libertador isso, não? Muito libertador.
Então veja, se nós olharmos para a vida do Zé, o Zé lá do Egito, filho de Jacó, José era arrogante, ele era um adolescente, e todo adolescente tem a sensação que ele vai mudar o mundo e que ele domina tudo e que ele consegue controlar todas as coisas, e ele oscila, né, nas suas emoções. E o adolescente, ele é muito sonhador. Por isso que a maneira que Deus usou para falar com José foi através de sonhos. A Bíblia cita 2, mas isso não quer dizer que foram apenas 2, porque todo adolescente é sonhador. Sonha dormindo e sonha acordado. Como o adolescente passa muito tempo dormindo, ele é mais usado por Deus dos sonhos. Já viu um bicho para dormir mais do que adolescente? Nem um bicho preguiça. Então Deus dá sonhos. Esses sonhos, na verdade, são as visões do seu futuro. Deus deu um filme para ele, mostrou ali um take de alguns segundos, e José percebe que Deus tem algo grande para a vida dele. Mas José, por ter sido um filho do sofrimento, o primeiro filho de Raquel, que não podia ter filhos, todo filho que é gerado no sofrimento, ele é mimado demais, porque a mãe tem medo de perder ele. Menino que passou muito tempo na UTI, menino que teve uma gravidez difícil, a mãe tem a tendência, os pais têm a tendência de abraçar e não deixa nem o menino respirar, quer respirar pelo menino, quer prender o menino, e ela está estragando o menino. E o curioso é que Raquel, a Bíblia não fala, mas se nós formos fazer o perfil de todas as mulheres estéreis da Bíblia, todas elas fizeram promessas para Deus, que se Deus desse para ela filho, elas iam devolver ao Senhor. Pode observar. Ana foi assim. A mulher de Simeão fez a mesma coisa. Isabel fez a mesma coisa. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. Então imaginemos nós que Raquel fez a mesma coisa. Porque quando nós chegamos a todos os argumentos, acabam todos os nossos argumentos de oração, o que a gente faz? Um voto. Raquel chorou e disse: eu quero ter filhos. Por isso, dá para a gente entender que José foi criado no Danoninho, na Nutella. José não andava descalço. José andava sempre empacotado para não pegar resfriado. José foi para Disney. José foi criado com leitinho. E por isso, os seus irmãos achavam que ele tinha que morrer, porque eles deram tudo por José. José até aprendeu a ler com seu pai e os outros não. Tudo, 10 palavras que Jacó falava, 11 era José. Ninguém aguentava mais isso. Mas todavia Deus tinha um propósito na vida do Zé, mesmo sendo Nutella, mesmo sendo mimado, Então perceba, não era ódio que Satanás tinha, não, foi causado por uma insegurança da sua mãe, do seu pai, foi estragando o menino. Mas ele tinha uma missão, um propósito dado por Deus. Então perceba, Deus havia dado o sonho. O próprio Jacó fica estressado com a arrogância de José, porque um dia na mesa, do nada, comendo cordeiro, mastigando as melhores frutas daquela região na mesa, depois de tomar um vinho, Zé solta algo, uma bomba. Eu tive um sonho.
Como era o seu sonho? Eu sonhei que estávamos no campo e os meus feixes eram maiores, e os feixes dos meus irmãos de todo mundo se curvava diante do meu feixe. Quase que ele vira um assado naquele dia. Mas ele não estava contente. Depois ele outro dia chegou e disse: papai, eu tenho um sonho. O clima já fechava, ninguém aguentava mais ouvir aquelas coisas. Aí ele piora a situação. Diz: como é que foi agora? As estrelas, o sol e a lua se curvavam diante de mim. Aí azedou tudo. Aí Jacó bateu na mesa, se levantou e disse: chega. Você está achando que sua mãe e eu vamos nos curvar diante de... De onde você tirou isso, doido? Vá para o seu quarto. Você já notou que Deus tem um negócio com pessoas que nascem, são criadas em famílias desfuncionais? Já percebeu isso? Os improváveis. Olha, mas como pode? Lembra do Gideão? Eu sou o menor da minha casa é a menor da tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. E o pai dele era adorador de Baal. Então você está aqui nessa manhã porque Deus tem um negócio sério com você. Independente de onde você veio, de onde você foi criado, independente de como você foi gerado, independente se seu pai, como ele era, como sua mãe era, independente da sua origem, a sua origem não tem a ver com o que Deus tem para a sua vida, mas o processo que Deus está conduzindo você tem a ver com o que Deus tem para você lá na frente. Então se desvincula, Zé, da casa de Jacó, de Raquel e dos seus irmãos, porque Deus vai te conduzir por um processo, e ao fim desse processo você se assentará no lugar que Deus destinou para a sua vida. Deus sabia que Jacó e Raquel e toda a trupe iria estragar os planos de Deus, que Jacó e Raquel não poderiam mais ajudar no crescimento, no desenvolvimento de José, no aperfeiçoamento dele para a obra que Deus havia destinado. Então Deus, para não perder José, o que Deus faz? Inicia o processo na vida dele. Então, presta atenção, Deus não vai perder você, Deus não vai perder os propósitos deles. O propósito de Deus está acima de qualquer coisa, porque envolvido no processo de Deus, nos propósitos de Deus, está o nome de Deus, a reputação de Deus, está a palavra de Deus, que é infalível, não é negociável, os decretos de Deus não podem ser revogados. Então, o que Deus falou na eternidade, no conselho dele, porque Deus tem um colegiado no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se reúnem para resolver as coisas dessa terra. Então, no colegiado de Deus, na reunião celestial, na última conferência no céu do conselho de Deus, Deus resolveu algumas coisas a respeito da sua vida, e foi antes de você nascer. Ele formou você no ventre da sua mãe, independente da circunstância. Não ache que foi obra do acaso. Você não é obra do acaso, você não é obra de Deus ficar jogando os dados e tentando fazer alguma coisa e de repente nasceu você. Não é sobre isso.
Deus não errou. Você nasceu no lugar certo, a sua mãe, o seu pai, tudo isso. Ainda que você talvez não tenha tido o que precisava se ter do seu pai e da sua mãe, mas fique tranquilo, Zé, tem um processo de Deus para a sua vida, e o próprio Deus estará cuidando de você nesse processo, e você se tornará exatamente o homem e a mulher que Deus precisa para fazer a obra que Ele já destinou. A foto já está pronta, não só a foto, mas o filme já foi produzido no céu e vai ser lançado, e o tempo do processo somente é definido por você. Porque José tem que se desvincular da casa do papai, da mamãe, dessas coisas. Deixar de ser arrogante, deixar de ser prepotente, orgulhoso, deixar de ser cabrito, cagueta, X9, deixar de ser moleque, deixar de ser menino de recado, deixar de se intrometer na vida dos outros, deixar de ficar falando dos seus irmãos para o seu pai. José tem que se tornar um homem. Ele sabia que tinha um chamado para ser um grande líder, mas entre a promessa há sempre um processo. Diga comigo, entre a promessa e o palácio há sempre um processo. E eu preciso lembrar que o palácio não tem a ver com o meu conforto, com as festas que eu vou dar, com o carro que eu vou andar. O palácio tem a ver com o lugar do meu trabalho, aonde eu serei representante de Deus. Porque na nossa cabeça imatura nós achamos que palácio é o lugar onde seremos servidos, aonde escolheremos a nossa comida, aonde vestiremos as melhores grifes, aonde vamos andar nos melhores carros, e pensamos logo quem serão os convidados dessa festa que nós vamos dar todo final de semana. Ei, principalmente nós que somos da periferia, somos alimentados com sonhos de consumismo e de Deus vai mudar, vou chegar na samambaia de Ferrari, vou dar um cavalo de pau ali na Castelo Forte e todos vão saber que o Senhor é comigo. Meu casamento será no castelo, igual fulano. Por isso que eu quero ser jogador de futebol, os adolescentes, para eu ser tipo o Neymar, fechar uma ilha da Bahia para dar festa, a noite toda. Não é assim? O problema nosso da periferia é esse, a emergência, que a gente quer ter agora, Cláudio, o que não tivemos na infância. É por isso que tem homem com 50 anos, brincando de rodeira de carro, botando 100 mil de som num Fusca que vale 5 mil reais, comprando PlayStation 7, passando a noite todinha jogando, e a mulher de lingerie dentro do quarto esperando o boca aberta. Ei, filho, acabou. Não teve videogame na infância, para que você quer agora? Zé, você tem que amadurecer, você tem que ir para o seu destino profético. Acaba com esse negócio, tira isso do seu coração, porque o que nos estraga é isso. O que estragou Davi foi exatamente isso, porque quando ele chegou no auge do sucesso, ele não ia mais para a guerra, ficava acompanhando tudo de drone. Deixa eu ver aqui como está o campo de batalha. Drone número 1, 2, como está a guerra em tal lugar? Deixa eu ver aqui os campos que eu vou comprar. Deu tudo errado, porque o palácio não é lugar de festas e manifestação da carne, é lugar de trabalho e de glorificar o Deus que nos coloca sentado entre os príncipes.
José foi vendido pelos irmãos. Um mês, joga na cisterna, sai da cisterna, os irmãos vendem ele e ele sai dentro de um carro, dentro de uma gaiola, foi parar no cubículo de uma carroça e chega lá no Egito todo arrebentado e é vendido. E Potifar bate o olho nele e diz: vou levar para minha casa, é meu escravo. Limpa ele, dá um banho, diz: rapaz, depois do banho o bicho é bonito mesmo, vou botar agora para trabalhar. Shlap, 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 você agora vai cuidar de tudo. José, que era muito talentoso, muito habilidoso, começa a organizar as casas, a casa de Potifar. Gênesis 39, 2, o próprio Potifar conseguiu perceber, o texto diz que ele conseguiu perceber que o Senhor, Potifar percebe que o Senhor, e esse Senhor aqui é o Deus de José, está com S maiúsculo, o Senhor estava com José, e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Então José tinha a bênção de Deus, ele tinha a habilidade, ele era talentoso, era um menino que onde botava a mão, o Senhor era com ele e era abençoado. Organizou tudo. Potifar estava ficando mais rico, organizando a casa, aumentando as construções, aumentando os investimentos de Potifar. E Potifar estava feliz, falou: cara, você vai gerenciar tudo e tudo está tranquilo, só a minha mulher que você não vai tocar nela. Tá bom para você? Ele: está ótimo, eu sou um CLT prêmio, um escravo prêmio agora. Plano de saúde, vou andar no carro do Potifar, só não vou cheirar o cangote da mulher dele, mas o resto está tudo bem. Há lugar que a gente passa e a gente acha que é o nosso destino profético. Há lugares por onde Deus nos conduz e a gente vê a bênção do Senhor e nós achamos que ali nós vamos nos aposentar. E aí a gente entra na zona de conforto. Quando o Zé entrou nessa zona de conforto, aí Deus disse: não é aqui não, cara. Por quê? Porque naquele lugar começou a manifestar de novo a sua arrogância, o seu orgulho. As coisas estão dando certo, eu sou bom pra cacete, sou bom demais, eu sou brutal, manda pro Zé que o Zé resolve. Foi ele que criou esse delivery aí, delivery do Zé. E ele já estava pensando nos investimentos dele. Como é que eu vou fazer? Quando os meus irmãos virem, eu vou tirar férias lá na terra do meu pai e eles vão saber o que eles fizeram. Eu vou mostrar para eles quem eles são. Até que Deus fala a mesma coisa. Na casa de Jacó e de Raquel, Deus ia perder José. Na casa de Potifar, Deus ia perder José. E Deus não perde ninguém, nem para a própria pessoa. E Deus disse: vamos tirar o Zé. Reúne o conselho e diz: vamos tirar o Zé, porque mandamos para cá e ele ainda não se tornou o que precisa se tornar. E agora o que faremos? Vamos mandar o Zé para outro lugar. Que lugar? Para onde? Para a prisão. Diga para o seu irmão: se você não se tornar o que Deus espera de você, já sabe, né? Papuda. Tem a ver com muda a bondade de Deus? Muda? Não. Muda o caráter de Deus? Muda os planos de Deus? Não, o processo ele vai se intensificar. É aí que a chapa, como diz o carioca, vai esquentar. Você está entendendo para onde você está indo? E que você está indo com as suas próprias patinhas? Então não é que Deus te esqueceu, não é que Deus não está ouvindo suas orações, não é que quanto mais você reza, mais assombração aparece.
não tem a ver com as coisas que você anda fazendo. Mas olha, pastor, depois que eu assumi aqui o departamento da igreja, mudou tudo. Olha, não tinha nada. Olha como é que está agora. Depois que eu assumi o louvor, olha que maravilha. Depois que eu assumi a limpeza da igreja, olha aqui, presta atenção. Depois que eu assumi o ministério infantil, olha, não tinha nada disso. Tudo isso aqui foi dentro da minha gestão. Onde é que você vai parar? E tem uns abestalhados que Deus promove. Deus começa a dar recurso, pôr na mão. A primeira coisa que ele faz é sumir da igreja. E pastor, é que o senhor não sabe, Deus tem abençoado. Agora eu sou um homem de negócio. E agora, pastor, talvez só dê para eu ir na missa do galo. Quando é o culto da virada mesmo, pastor? Esnoba. Mas eu estou dando dízimo, pastor. Pode conferir aí que eu estou fazendo Pix toda semana. Não sabe lidar com os seus talentos, não sabe lidar com a presença de Deus, não sabe lidar com a bondade de Deus. O que Deus quer mudar em nós não é a nossa aparência. O que Deus quer acrescentar na nossa vida não são os anos de vida. Ele não precisa chegar nos 60 para a gente aprender as coisas de Deus. Dá para aprender antes. O problema era mudar o coração. Por isso que a gente, ao treinar líderes, a gente não pode olhar para o talento. Foi-se o tempo que a igreja honrava e valorizava mais o talento do que a pessoa. Porque talentoso até o capeta é. Ô bicho talentoso. Eu admiro a perseverança do diabo. Talvez nenhum de nós tenha tanta perseverança. Eu admiro a organização do inferno. Eles são organizados. Eu admiro a hierarquia dos demônios. Eles sabem o que é autoridade. São muito talentosos. Na fala, então, no discurso, a serpente que o diga. Mas não tem caráter, não tem o coração de Deus. Então não se impressione com pessoas talentosas. Se impressione com Mateus capítulo 5. Os de coração humilde, os de espírito quebrantado, os pobres de espírito, os perdoadores, os que parecem com Jesus. É aí que mora a dificuldade. Porque talento, até a pessoa, até o besta nasce com talento. Mas o coração é que precisa ter um coração de Jesus. E José estava nesse negócio, muito talento, um homem estrategista de uma capacidade fantástica. Claro, tudo isso foi dado por Deus. O problema é que ele ainda não tinha se tornado o homem que precisava ser para glorificar a Deus. Nesse processo, você precisa, eu preciso, nós precisamos lidar com diferentes pessoas e opiniões. Porque José sai da casa dos seus irmãos, era um clima, era um ambiente. Ele vai agora ser escravo dos mercadores, dos viajantes, era outro tratamento. Ele vai agora ser comprado por Potifar, na casa de Potifar são outras pessoas, são outras opiniões, mas agora ele vai para a prisão. E a gente tem que entender que o que as pessoas pensam, falam sobre nós, não deve prevalecer na nossa vida, deve ser confrontado com a palavra de Deus. Porque se estiver de acordo com a palavra de Deus, é aí que vai valer então para a nossa vida. Agora, José lá na cadeia, depois de muitos anos, já na reta final, Deus dá uma oportunidade para ele sair. Porque o copeiro e o padeiro estavam presos, e Deus deu sonhos para esses dois caras. E José, que era talentoso, sabia interpretar sonhos, interpreta. E José
aproveitando do seu talento para benefício próprio, ele faz um arranjo, um combinado. Ele pensa no seu coração: eu vou usar o talento que Deus me deu e vai ser a chave para eu sair da prisão. O que nos tira da prisão, do processo, não são os nossos talentos, não. Aliás, talento nessas horas não serve para nada, porque o nosso problema não é talento, o nosso problema é caráter, o nosso problema é coração. Então José diz: vou interpretar o seu sonho, assim, assim, assim. Você vai morrer e você vai viver. Você que vai morrer, Deus te abençoe. Mas você que vai viver, o que José fala? Lembra-te de mim. Cara, na primeira oportunidade que você for servir o vinho para Faraó, fala Deus, bota o Zé na fita. Cara, arruma um esquema lá, velho. Tu sabe que eu estou aqui inocente, eu não fiz nada. Me ajuda. Combinado? Juradinho de dedo? Sim. Fechamento, Zé. Vou para o palácio, vou falar de tu e tu vai trabalhar para Faraó. É nós. O que aconteceu? O cara se esquece de José. Quem fez isso? Isso, irmão. Você está entendendo tudo agora. Está vendo por que você não pode ficar com raiva das pessoas que prometeram as coisas para você e não cumpriram? Está entendendo por que as pessoas não estão respondendo suas mensagens? Porque elas sumiram, falaram que era fechamento, estamos juntos, e não apareceram. Você está entendendo agora? Não é sobre as pessoas, é sobre você. Você tem que aprender a lidar com diversos tipos de pessoas. Você tem que aprender a lidar com as diversas situações e guardar o seu coraçãozinho. Não prometer se vingar de ninguém. Fulano vai ver, deixa sair da cadeia. Estou fechado com o comboio do cão. Vou chamar Marcelinho Weber e nós vamos resolver essa parada. Nós vamos descer o morro. Larga esses pensamentos de vingança. Tudo que aconteceu até agora foi porque Deus permitiu. Largue os planos de vingança. Não delete da sua agenda o nome dessas pessoas. Continue amando, porque a guerra não é com essas pessoas, a guerra é com o próprio Deus. Agora, leia comigo 2 versículos para você entender algo importante. Gênesis 39, 2 e Gênesis 39, 21. Gênesis 39, 2 e Gênesis 39, 21. Olha o verso 2. Diz, já está na dela? Todos juntos, só os bonitos, leiam. Qual é a primeira frase? Diga: o Senhor está comigo. Uma vez mais, o Senhor está comigo. Uhum. Então, no processo, Deus não te abandona. Tira esse sentimento de abandono do seu coração. Deus não é igual ao seu pai. Deus não é parecido com fulano, com ciclano. Deus não é igual a essas pessoas. Está bem claro, ele já declarou isso. Deus não é homem e Deus não é menino. Então põe isso no seu coração. Independente de onde você está, independente do nível de sofrimento, independente de como você possa pensar, grave essa verdade no seu coração: o Senhor está comigo. Verso 21. Isso foi lá na casa de Potifar. Agora o outro, verso 21. Então não era o talento de José que conquistava os corações. Quem era? O Senhor. Então não confunda as coisas. É por isso que a gente tem que dar glória a Deus em tudo, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o que Deus
é na nossa vida. O Senhor era com José, o Senhor é com você. Ele está com você. E é Deus que vai costurando as coisas. Se tem um esquema aí, é um esquema divino, não é você. José diz: quando eu interpretar, eu vou ficar na expectativa. Ele todo dia ficava olhando para a porta da prisão. Vai chegar a hora, o cara vai se lembrar de mim. O bicho é fechamento. O cara dividia a cela comigo. Ele era do meu barraco. Vai dar certo, eu vou sair por aquela porta. José já deixou já as coisas dele prontas ali, porque ele ia dar certo o esquema dele. E o esquema deu? Não. 2 anos e não deu. Por quê? Porque o coração de José ainda não estava pronto. Quando o teu coração mudar, aí a porta vai se abrir. Você vai ser convidado de honra a sair desse processo, porque a promessa de Deus é vir dupla honra. É a hora em que as vestes de luto serão trocadas por vestes de louvor. É a hora que a cara de delinquente vai sair e vai vir agora a cara de príncipe, o perfume de príncipe, o dialeto de príncipe, o sapato de príncipe. Mas não tem a ver com você, tem a ver com a bondade de Deus e com o propósito de Deus, para onde Deus vai te levar. Você será convidado por Deus a sair desse processo, porque o seu coração mudou, o seu coração está pronto, você se parece com Jesus, então você pode entrar em qualquer lugar, que o nome do Senhor será glorificado, e o plano que Deus tem para a sua vida não se restringe a só você e a sua família, é um plano de proporção mundial. A sua vida será para abençoar nações. Por isso que o coração precisa mudar. Porque para onde você vai, você tem que aprender a lidar com seus impulsos, com as suas carências, com as suas faltas. O menino precisa se tornar homem. O mimado precisa se transformar em um grande administrador, em um homem de Deus. Por isso que o processo é importante. Não tem a ver com você, tem a ver com o propósito de Deus. Nunca é sobre nós, é sobre o que Deus tem para fazer na nossa vida. Por isso que você não deve olhar para as pessoas que já estão no palácio e cobiçar a vida delas, porque Deus tem um propósito para cada um, não é? Qual era o propósito de Deus para a vida de Raquel? Gerar José, só. Deus ainda deu de brinde Benjamim, que ela ainda queria perder a cabeça e botar o nome de Benoni, o filho da minha dor, o filho da dor. Jacó interferiu e disse: calma, respira, não é filho da dor, é Benjamim, príncipe de Deus, abençoado por Deus. Depois disso ela morre. A gente tem que entender qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida e nos contentar com ele. Raquel nunca conheceu o Egito. Raquel nunca teve a oportunidade de andar numa carruagem real, mas ela pariu um filho que se tornou o homem mais poderoso da face da terra. Você tem que entender isso. Jacó, a primeira vez que ele fez uma viagem longa, saiu do seu país e foi para outro país, a primeira viagem internacional que ele fez foi para ver seu filho sentado no trono com a coroa, reinando e governando, para ele se prostrar diante e cumprir a visão que Deus tinha dado atrás. Você tem que entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você é uma Raquel que vai gerar José, se você é o Jacó que vai chegar na fronteira, ou se você vai ser o pai daquele que vai atravessar as fronteiras e vai governar o mundo. Entenda qual é o chamado de Deus para a sua vida. Agora, pastor, o coração de José estava pronto? Estava. Leia comigo aí em Gênesis 41, versículos 50 e 52. A gente tem até que dia aqui, hein? Eu já estou com fome.
Gênesis 41, versículos 50, 51 e 52. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José, a mulher de José, deu para ele quantos filhos? 2, verso 51. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, porque Deus, não, juntos, vamos, Deus, de quê? Mudou ou não mudou o coração? Deus me fez esquecer. Na verdade, Deus me fez curar o coração, e eu me recordo sem sofrimento. De quê? De todo o sofrimento que eu passei aqui, e também o sofrimento que eu tive na casa de quem? Do meu pai. Olha a chave mudando. Quando José entendeu isso, o seu coração, porque isso aqui tem 2 anos que ele saiu da prisão. Então ele saiu porque o coração dele estava pronto. Esses nomes aqui ele já tinha em mente lá na prisão. Quando Deus me tirar daqui, quando eu me casar, o nome dos meus filhos serão Manassés e Efraim. Manassés por quê? Porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e do sofrimento na casa do meu pai. E o segundo filho, o segundo chamará Efraim, porque Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Observe, nas 2 traduções, Deus vem em primeiro lugar. Deus me fez esquecer todo o sofrimento. Segundo, Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Então Deus tem que vir aonde, gente? Em primeiro lugar na nossa vida. Quando isso mudar no nosso coração, não foi assim que nós cantamos agora? O fogo nos seus olhos me fez me apaixonar. E o que mais? Queimou. Então Deus veio para onde? Para o lugar que é dele. Primeiríssimo lugar na vida do Zé. Já não era Zé que comandava as coisas, já não era Zé que fazia as coisas, já não era a sua habilidade, porque ele poderia dizer assim: com a minha força eu saí da cadeia, o meu dom de revelação. Não, Deus curou o meu coração. Eu não tenho raiva do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Não tenho raiva de Potifar e da sua maluca esposa. Eu não tenho raiva do copeiro que me esqueceu. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Não sou mais vítima, não sou mais obra do acaso, não sou mais um menininho feio. E segundo lugar, Deus me fez prosperar na terra do meu processo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem está entendendo aqui? Quem pode glorificar a Deus antes de sair do processo? Quem consegue se arrepender aqui de ter dito: Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não cumpre as suas promessas? Essa é uma manhã de arrependimento, meu irmão. Você voltar para o seu lugar onde Deus colocou. Essa manhã é a manhã de você dar o play no filme, na tela que Deus te revelou há anos atrás. Deus não é homem para que minta. Deus não é criança para se arrepender do que disse. Ele não está brincando com a tua fé. Ei, José, o processo vai acabar quando o seu coração mudar. Gênesis 45, versículo 3, 4, 5, 6, 7. Os seus irmãos estavam com medo de ser mortos, devorados por José. José faz a grande revelação de seu: sou Zé, meu pai está vivo. Os seus irmãos ficaram amedrontados diante dele, porque não conseguia lhe responder, todo mundo tremendo, cabeça ia voar. Mas no verso 4,
José tem um coração tratado, diz: por favor, cheguem mais perto de mim, cheguem mais perto de mim. Quando se aproximaram, ele disse: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Verso 5: mas não se afligem, parem de se tremer, troquem as calças. Se mijaram todinho. José disse: vocês vão trocar as calças, velhos. Nem se recriminem, não se aflijam e nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou na frente de vocês para cá. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Verso 7: mas Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhe a vida com um grande livramento. Se tivesse pessoas aqui hoje, nessa manhã, no vínculo da paz, que conseguisse levantar a sua mão para o céu e glorificar a Deus e agradecer a Deus por esse processo, porque você foi enviado na frente de todo mundo. Deus é com você, Deus está com você, Deus está tornando você um adulto na fé, um homem confiável, uma mulher de valor, porque o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que você possa imaginar. As nações serão cuidadas pela sua vida. Mude o coração, perdoe quem você tem que perdoar, se livre do seu passado, resolva as coisas que aconteceram na casa do seu pai, na casa da sua mãe. Se livre dessas coisas, porque você está indo para o seu destino profético. Observe que essas pessoas são muito talentosas, mas não conseguem sair do lugar. Elas estão patinando, correndo e não saem do lugar. Parece que elas estão remando e o barco ainda está ancorado. Mas essa manhã o Espírito Santo veio aqui para falar com você. Ele vai soltar as âncoras. É hora de tirar a âncora do mar, e Deus vai turbinar a sua vida. E você que achou que perdeu tempo, está ficando velho, a promessa não se cumpriu, fique tranquilo, porque Deus é o Senhor do tempo e Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Não tem a ver com você, tem a ver com as nações que Deus quer abençoar, tem a ver com as famílias que Deus quer preservar, tem a ver com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é muito maior do que o que você está pensando. Aleluia, 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 aleluia. É tempo de você entender por que Deus colocou você nesse processo. É tempo de você se arranjar com Deus, pedir perdão e dizer: Senhor, me perdoe, eu achei que o Senhor tinha me abandonado, eu achei que o Senhor não queria mais nada comigo, eu achei que o Senhor não estava ouvindo as minhas orações, mas hoje eu entendi que o Senhor era com José e o Senhor é comigo. Eu não tenho medo mais do meu futuro, o meu futuro não me assombra mais. Gênesis 50, verso 19. José ficou crente, pastor, ficou. Quando um homem se torna crente, ele queima todos os seus outros amores. José, porém, disse aos seus irmãos: não tenham medo, que o papai morreu. E os irmãos acharam que eles estavam vivos porque papai estava lá, mas papai morreu e eles agora vão diante de José. E José disse: não tenham medo, eu não estou no lugar de Deus. Isso é poderoso. Porque o processo nos coloca onde é o nosso lugar, e nós colocamos Deus no lugar que é só dele. Eu paro de brincar de Deus. Então todas as vezes que eu quero definir o destino das pessoas, todas as vezes que eu quero trucidar as pessoas, eu estou com ódio, eu vou matar. Todas as vezes que eu quero fazer isso, eu estou
tomando o lugar de Deus. E José entendeu que durante toda a sua infância, adolescência, início da sua juventude, ele estava tirando Deus do seu lugar e se assentando no trono. Por causa da sua visão, ele achou que até Deus ia se curvar diante dele, que ele poderia controlar as coisas. Porque eu vou fazer assim, porque aos 17 anos, porque aos 24 anos, porque tal data eu já vou ter minha casa, minha fazenda, e vai ser assim, vai ser assim. Ei, ele disse: eu não estou no lugar de Deus, eu sou servo de Deus. Verso 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus, ele não disse assim: eu sou bonzinho com vocês, eu vou aliviar a barra de vocês. Não. Ele se esconde atrás de Deus e disse: mas Deus planejou bem para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenha medo, eu sustentarei você. Oh, irmão, Deus te dá o privilégio de sustentar os seus ofensores, os caras, as pessoas que falaram, que te fizeram mal. Alivia esse coração, perdoe, porque Deus vai te usar para abençoar até os seus inimigos. Eu sustentarei vocês, e as crianças e os filhos dos inimigos serão abençoados. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente, sem rancor, sem pressão, sem ódio, sem peso. Eu não sei com quem Deus está falando essa manhã, mas grandes mudanças estão acontecendo. As circunstâncias não vão definir a nossa vida. Aleluia, aleluia. Mas Deus está mudando a direção da nossa vida. O nosso coração está sendo mudado. Vamos cantar? A gente precisa só de uma visão. E eu quero orar por pessoas que já receberam uma visão de Deus a respeito do seu futuro. Será que tem pessoas aqui que já receberam a visão do seu futuro e podem ficar de pé para nós orarmos? Pessoas que receberam promessas de Deus, mas ainda não estão vivendo essas promessas. Os filhos de Raquel estão aqui. Os filhos de Jacó. Os filhos das famílias disfuncionais. Ninguém presta na sua casa, ninguém prestou, ninguém deu para nada, mas Deus te salvou. Não tem a ver com o seu sorriso, com o seu penteado, tem a ver com o propósito de Deus. Deus ama os improváveis. Um homem sem visão é um homem sem futuro, e um homem sem futuro volta ao seu passado. Kike Bernardo diz: um homem sem visão não tem futuro, e um homem sem futuro volta ao seu passado. Por isso que você fica andando de marcha ré o tempo todo e está preso ao seu passado. Tira o seu passado do seu coração e ele sairá da sua boca. Tira o seu passado do seu coração e ele não vai mais te atormentar. Coloque Deus. José demorou muitos anos pensando na tristeza e nas atrocidades que seus irmãos tiveram a coragem de fazer, se culpando, se lastimando, reclamando. Mesmo sendo abençoado por Deus, o seu coração não estava resolvido. Mas na hora em que o coração dele se resolveu, Deus deu uma missão para ele, um trabalho para ele fora da prisão. Deus fez Faraó sonhar e não achou ninguém que interpretasse. Então Deus faz o copeiro se lembrar e diz: fala do Zé para Faraó. O nosso Deus é especialista nos seus planos. Por isso que ele diz através do profeta Isaías: os meus planos são melhores do que os seus. Porque os planos de Deus são infalíveis.
Jó só entendeu isso no final da vida dele. E foi quando ele foi liberto do seu cativeiro. E ele disse: bem sei. E para quem não sabe, Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E ele diz: bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Envolto em tua presença, mesmo na prisão, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. não vim atrás de bênçãos, Não vim atrás de bênçãos. Jesus, tu não me deves nada. Jesus, não deves nada para mim. Oh, Mas o que tu podes fazer, eu quero a tua só face, quero a ti. quero o teu coração, Deus. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao teu amor. Eu abro meu coração Muda tudo a aqui, ti. Por viver só pra mim mesmo. Lamento só pensar por em não mim. ver que és meu sustento. Leve a mão do meu amor. Eu quero te amar Abro meu coração acima de tudo e de a todos. ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu abençoo todos os teus filhos essa manhã que estão no processo, que estão se tornando maduros, que estão desenvolvendo o caráter de Cristo em si mesmo. Eu oro por aqueles que se perderam no processo, revoltaram-se contra o Senhor, disseram coisas impensadas a respeito do Senhor e do seu caráter. Eu oro por aqueles que até desistiram, Deus amado, das tuas promessas. Eu oro por aqueles que engavetaram os sonhos que o Senhor deu. Eu oro porque num vale de ossos secos o Senhor pode levantar um grande exército. Porque no fundo da prisão o Senhor pode encontrar qualquer pessoa. Eu oro por aqueles que colocaram o seu talento acima de tudo e de todos.
Eu oro por aqueles, Deus amado, que ainda não conseguiram se livrar do seu passado. Eu peço a libertação dessas pessoas hoje. Eu peço que o Senhor dê um coração como o teu, que a partir de hoje os José pensem como o Senhor, sintam como o Senhor, que hoje eles decidam perdoar os seus pais, os seus irmãos, que hoje eles decidam perdoar quem lhe abandonou, quem lhe rejeitou. Sai, José. Os planos de Deus não mudaram para a sua vida. Põe os seus olhos agora no Senhor, porque só Ele te satisfaz. Todas as suas necessidades são supridas por Jesus. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. nada mais me satisfaz.